Dor no ombro dá para tratar com agulhamento, Odemir? É possível? Com toda certeza, a gente tem excelentes resultados. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, eu vou falar sobre dor no ombro. No conceito ocidental, no conceito oriental, vou falar dos meridianos envolvidos, né, a importância deles, os principais pontos aí, segundo a, a literatura, né, para tratamento com acupuntura. E, por último, vou falar os pontos que eu utilizo no agulhamento na dor, aqueles que dão resultados aí muito rápidos e bastante eficientes nos pacientes. Tá legal? Então, vamos lá. Se vocês quiserem perguntar, gente, pode perguntar aí à vontade, participe, isso não tem problema nenhum. Né? Podem mandar aí para a gente que a gente responde aqui na hora. Bem, dor no ombro, né? Pode ser, muitas das vezes o paciente já vem com um diagnóstico, pode ser por bursite, tendinite, síndrome do impacto no ombro, pode ser várias coisas. Pode ser Vou lesão, congelado. isso, lesão do manguito rotador, capsulite adesiva, né, que é o que o Bernardo acabou de falar, aí do ombro congelado, artrose, artropatia do manguito, né, uma artrose ali no lesão do manguito rotador, e luxação do ombro. São várias patologias, normalmente essas são as mais comuns que acontecem. Né? Pode ser causada aí pelo excesso, né, do uso aí da articulação, movimentos repetitivos, pode ser por trauma também, né? A pessoa pode ter batido, ter sofrido algum acidente com isso, né? Mas nem sempre, a grande maioria das vezes, não é em função disso. Boa parte das vezes é mesmo porque a pessoa tem ali, ou por movimento repetitivo, né, pelo excesso do uso daquela articulação, muita gente com academia, muita gente aí no CrossFit, e acaba tendo esse problema. Não é por uma pancada, não é por um acidente, por nada. É realmente, muitas vezes agora, pelo excesso de carga também, né? E pela falta também de movimento, né? Alongamentos. A gente Exatamente. tem as articulações, elas foram criadas para serem movimentadas. Exatamente. Ferrugem igual na porta. Exatamente. A gente não pode ficar sem movimentar, senão vai precisar lá de colocar lá aquele Lubrificante, né? WD-40, né? Um lubrificante, aí no Óleozinho. caso, o lubrificante são as agulhas, a gente coloca agulha, pode colocar mocha, também a mocha é muito eficiente, principalmente para o ombro congelado, né? Que a gente derrete o gelo ali com o calor da mocha, e isso é muito bom, é muito efetivo. Então, eu falei ainda há pouco o conceito ocidental, né, que nós aqui, quando o paciente já chega com isso, ele não vem falando, Aldemir, eu tenho uma síndrome bi, né, de vento, ou de frio, ou de umidade. Não, ele não fala isso, porque isso é um diagnóstico nosso, que a gente, na nossa Oriental, né? avaliação ali, Na que a gente nossa vai prática. ver o que faz, né? Mas tem uma coincidência aí delas, né, que pode ser pela utilização, né, pelo excesso da utilização da articulação, pode ser pelo trabalho ou por exercício. Como eu falei ainda há pouco, o CrossFit tem trazido muita gente para isso também, a Muitos musculação. pacientes para gente. Exatamente, que você tenha o consultório ou no box de CrossFit, ou do lado do box de CrossFit, ou próximo ali, faz uma propagandazinha para aquele pessoal aí, ó, trata o teu ombro, vem cá, que a Aldemir me passou alguns pontos aqui. Caso você não tenha habilidade com a agulha, vem fazer o curso aqui com a gente, né? Pode ser tanto online quanto o presencial, você vai aprender a ter as habilidades para esse tratamento. Então, são basicamente, no conceito oriental, três também, três origens. Pode ser pelo excesso, né, da articulação, pode ser por
uma síndrome bi, que é uma síndrome dolorosa, que nesse caso pode ser por vento, que ela pode ser migratória, pode ser por frio, que ela fixa ali no local, dói com o movimento, está tudo ali parado, e pode ser por umidade. Umidade, aquela pessoa quando já sabe quando o tempo vai mudar, né, que o tempo vai mudar, então ela, o tempo vai chover, não vai estar moço não, vai chover sim, meu ombro está doendo, meu joelho está doendo. Essa é aquela por umidade que a gente seca também ela com a moxa, né, com calor. E pode ser por estagnação de Qi e sangue, Qi, né, de energia, e de sangue ali no tráfego dos meridianos que a gente passa ali na área. Então, ali na área passam 6 meridianos, Bernardo. Essa articulação, né, passam 6 meridianos. É bem, 6 meridianos rico de energia. 6 meridianos. E um deles pode estar ocasionando isso. A energia dele pode ser que não esteja legal, não esteja fluindo bem, né? Então, ele acaba ali prejudicando. Que são que podem ser os meridianos que podem estar afetados, são o meridiano do intestino grosso, do triplo aquecedor, intestino delgado, pulmão, circulação, sexualidade e coração. São os meridianos que passam ali na área, são os meridianos locais que passam ali. E a agulha vai servir de rotorruter? Vai colocar a agulhinha, ela vai desobstruir, Aldemir? Exatamente. A agulha ela vai ali servir para desentupir aquela energia que está estagnada. Imagina que não fosse uma pia. Né? Uma pia ali está carregada. Hoje eu estava lavando louça aqui de manhã, né? de panela, as coisas acabam caindo um monte de coisa ali, feijão, arroz, acaba caindo ali. Aqui em casa eu uso aquele ralinho japonês, né? Com a telinha. Aí fechou tudo ali, né? Entope rápido, a água não descia. Aí o que eu fiz? Dei uma mexidinha lá, tirei um pouco a sujeira, daqui a pouco ela foi tudo embora a água. Né? Você limpa o ralo, é basicamente isso em que as agulhas fazem. Ela, grosso modo, tá, gente? Grosso modo. Grosso modo, ela vai fazer com que a energia flua, límpida, ali, liberando o trânsito. Eu gosto de fazer essas comparações para a gente poder imaginar, e pode ser um pedágio também, né? O ideal é que todo mundo tivesse aquele passe livre, como é que é o nome? Que a pessoa não precisa passar no pedágio, faz direto. Sem parar? Cada estado tem um nome. Cada estado tem um nome. Então, pode ser, aqui no Rio é sem parar, a pessoa tem lá aquele cartãozinho, já passa direto sem estar parado no pedágio, sem parar no pedágio. Agora, e tem o contrário também, né, Aldemir? Se a via está muito rápida, bota lá um radar que é para dar uma segurada na velocidade. Exatamente. Ela tem que estar ali de acordo normal com a via, né? Sim. Com a estrutura que é você. Ela tem que estar ali normal, trafegando. Normalmente, quando tem uma assim no excesso, hoje ela está quando tem uma no excesso, tem uma mais bloqueada, tá? Sim. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado ali na análise. A gente tem que ver qual que está trabalhando. E o agulhamento vai buscar exatamente isso, o equilíbrio. Exatamente. O livre fluxo do Qi. Exatamente. A gente vai desobstruir tudo, né? E vai deixar tudo correndo ali às mil maravilhas, tranquilinho ali, como tudo tem que ser. Porque a dor, ela é um impeditivo, né? Ela trava. Te limita, né? As pessoas. Te limita bastante, né? Eu falo que ninguém é feliz com dor, né? Então, a gente tem que poder não só tirar a dor, mas procurar fazer com que a dor não retorne, né? Não retorne. Então, isso é muito importante,
Tá legal? E além de não retornar, que aí muita gente também não sabe da acupuntura, do agulhamento, que ele é preventivo. Então, muitas vezes você tem a dor, a gente trata, a gente tira essa dor e a Uhum. continuidade do tratamento vai fazer você não ter mais dor. Então, também tem o Exatamente, exatamente. pós-dor. Todo mundo tem uma predisposição a alguma coisa. A medicina chinesa, há zilhões de anos atrás, ela já falava isso, chamado, hoje que a gente conhece como DNA, né? Por isso que quando a gente vai no médico, ele pergunta se Tem tem casos na caso na família. família de câncer, diabetes, tal, hipertensão, né? Na nossa anamnese também da acupuntura e do avaliamento, nós fazemos isso também, porque a gente vai saber que a pessoa tem tendência a algumas coisas. A gente tem predisposição a algumas coisas. Né? A gente sabe, como o Bernardo falou, que é sempre muito preventivo. Mas o que a gente sabe também é que nós Que a nunca trabalhamos maioria com dos nossos prevenção. pacientes, nós Né? mesmos, Né? A gente não trabalha com isso. O não brasileiro não faz procura, né? poupança, né? A gente gasta ali o que tem de salário. A pessoa ganha R$ 1.000 por mês. Fazendo a suposição aqui está legal. A pessoa quer fazer alguma coisa, ela vai lá e ela não pergunta qual o valor total, ela quer saber quanto é a parcela, né? Já Quanto eu vou conta com a pagar por mês. parcela, né? É, aí, R$ 300 eu posso pagar. Aí ela esquece que vai acumulando, aí vai pegar outros de 300, outros de 300, daqui a pouco o salário dela não está dando mais para aquilo, né? A gente não tem essa poupança. Esse Quem tem a hábito, carteira né? assinada tem uma poupançazinha aí que é o FGTS, né? Que é compulsório, mas a gente vai ali, a cada ano a gente tem um salário ali guardadinho para a Agora, gente. profissional liberal, terapeuta, tem que fazer ali a sua poupança. Você não sabe o dia que você vai precisar de uma emergência. Exatamente, exatamente, né? Aí, isso no mundo todo tem dor no ombro. Muitas pessoas têm dor no ombro. Então, eu peguei aqui três autores, né, de fama Renomados. internacional, renomados, três autores, e vou falar aqui para vocês as agulhas que eles colocam, os pontos que eles colocam, onde eles colocam as agulhas, onde eles falam. Hoje eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais devagar, porque o pessoal reclamou na semana passada aí sobre isso. Então vamos lá. Primeiro autor, vamos aí, caneta na mão. Essa live não vai ficar gravada, tá? Muita gente reclamou ontem da live que eu fiz sobre ejaculação precoce. A galera reclamou, falou rápido. Aldemir, aí no dia seguinte, Aldemir, eu não consegui ver. Pai. Não vai ter. Vai estar aqui, daqui a pouco, ela vai sair do ar. Não vai demorar meia hora, tá, gente? Então é importante, não saia, não fuja, porque ela não vai Lápis de ficar gravada. papel na mão. Lápis de papel na mão, se quiser anotar todas aí, anotem, tá? Eu vou falar devagar, vou falar duas vezes cada um e devagar cada um, tá? Então vamos lá. Autor 1, vou falar o número dos pontos, cada ponto que ele coloca. Tá? Não sei se ele coloca nos dois lados ou só no lado afetado. Tá legal? Mas vamos lá. IG15, não sei por quê, porque ele não fala isso no livro, né, tá? Nenhum deles fala. IG15, IG14, ID9, ID10, ID11, ID12, ID13, ID14, ID15, TA14, TA13, TA15, VB21, P2, C1, Janeling, é um ponto extra, tá? Anotem aí o nome, eu vou falar devagar agora. Vou soletrar, aliás.
J-A-N-N-E-L-I-N-I-G. Janeling. J-A-N-N-E-I-L-I-N-G. E, vamos lá, tem mais pontos. Acabou aí? Não, tem mais pontos desse autor. IG1, IG4, P7, ID3, ID3 e ID1, ou ID1, ele dá essa opção, ou um ou outro, TA1 ou TA5, ele dá essa opção, ou TA1 ou TA5. Tá legal? Esse é o autor 1. Vou repetir aqui de novo, devagar, novamente, do autor 1. Lembrando que são 3 autores. Vamos lá. IG15, IG14, IG10, ID10, desculpa, nada disso. Repetindo de novo, começando do início. IG15, IG14, ID9, ID10, ID11, ID12. Para mim travou, mas deve ter sido a minha internet. Travou? É. Para mim travou, mas deve ser a minha porque a internet aqui está muito ruim. Ah, tá legal. Então aí, pessoal, se eu travei aqui, se vocês não conseguiram pegar, avisem aí que eu repito depois tudo de novo. Parei aqui no ID12, ID13, ID14, ID15, TA14, TA13, TA15, VB21, P2, C1, Janeling, IG1, IG4, P7, ID3 ou ID1, aí você pode misturar, quer dizer, ou um ou outro, TA1 ou TA5, ou um ou outro. Tá legal? Isso foi o autor 1. Quantidade enorme de pontos, nem contei aí, tá legal? É muito ponto, é muita agulha. Muito ponto. Isso. Vamos lá, autor 2, é bem menos pontos. Tá legal? Mas vamos lá, alguns pontos vão ver que se repetem, tá? IG15, TA14, ID9, ID10, IG16, Naoshang, N-A-O-S-H-A-N-G, Naoshang. Janeling, vou soletrar de novo, J-A-N-N-E-I-L-I-N-G. ID11. Ok? Autor 2, pontos. IG15, TA14, ID9, ID10, IG16, Naoshang, Janeling e ID11. Também bastante ponto. Bastante ponto. Né? Anotem tudo, é até bom para vocês terem essa referência, tá? Para vocês saberem o que esses autores... Isso daqui foi toda uma pesquisa que fizemos, Bernardo e eu, muita literatura que a gente vai até para vocês perceberem, por que a gente tem passado aí, perceberem qual a visão de cada um. Né? Teve uma pessoa que me mandou perguntando, está estudando acupuntura, eu falei, ó, cada escola tem um método, cada professor tem um método. Tá? A gente dá para ver claramente aqui pelo que os autores, né, todos eles com sucesso em suas carreiras, todos eles com referência nos seus países, em outros países, referência mundial, e mais usam técnicas diferentes. Tá? Então, escolhe
escolas também são diferentes. Por isso que os profissionais, uns terão sucesso, outros não terão sucesso. Uns terão resultado, outros não terão. Uns terão resultados mais rápidos e outros não terão resultados muito rápidos. Então, isso que é importante. Por isso que a gente pesquisa bastante, até para a gente poder passar isso para vocês, a diferença de cada autor. Vamos lá agora, o terceiro autor, autor 3, o terceiro aí, protocolo de pontos que esses autores utilizam. Lembrando, não sei se é bilateral e não sei se é nessa ordem, tá? Eu sei que eles utilizam esses pontos que eles indicam, tá? São pontos que funcionam, também alguns deles utilizam e outros não. Vamos lá? Autor 3, IG15, ID9, IG14, E38. Pode ver que esse já foi lá para a perna, né? Lá no meio da perna, né? Foi o único aí que começou com isso. Os outros são tudo lá em cima mesmo. É tudo ali na região, né? IG4, IG11, E36, de novo lá na perna, P5, P9, BP9, lá na perna de novo, BP34, lá na perna de novo, ID3 e ID11. Autor 3, ele não usou nenhum ponto extra, tá? Sempre pontos aí dentro do meridiano. Só explicando, gente, existem pontos nos meridianos, acho que são em torno de 365 pontos, eu acho que é isso, se eu não me engano, e cada um deles estão lá dentro do trajeto do meridiano. Existem outros pontos, que também são pontos de acupuntura, que estão fora desses meridianos principais, então são pontos extras. E existem os pontos de dor, né? Tem uma máxima que se está doendo, então é ponto de acupuntura. A gente chama de ponto haste, tá legal? Ponto de dor, ponto haste, e a gente coloca ali a agulha também para dispersar a dor, porque a dor é um bloqueio energético, então é importante isso. Então vamos lá, autor 3, IG15, ID9, IG14, E38, IG4, IG11, E36, P5, P9, BP9, VB34, ID3 e ID3 e ID11. Tá legal? Então, são esses pontos dos 3 autores. Tá legal? Lembrando que isso não vai ficar gravado, tá legal? E agora, vou beber uma água que eu vou falar aqui os pontos que eu vou utilizar. Pontos de ouro. Isso, os pontos que eu utilizo, vocês vão ver que são bem menos pontos que eles. É claro, gente, volto a falar, não basta ter uma relação de pontos. A relação de pontos é só uma relação de pontos, tá? Isso não quer dizer nada. Cada ponto tem uma profundidade, ele tem uma forma de inserção diferente. E cada autor, cada profissional vai colocar de um jeito diferente. No meu protocolo, cada um entra de um jeito, cada um é manipulado de um jeito, e cada um tem uma ordem. Tá? Eu vou dar só uma dica aqui, eu vou passar na ordem de inserção e eu sempre coloco bilateral, do lado da dor e do outro lado. Sempre coloco, sempre, 100%. Tá legal? Ah, Aldemir, tá doendo dos dois lados. Então, dos dois lados que a gente coloca. Vai botar legal? Dos dois lados. Tá doendo de um lado só. Vamos colocar dos dois lados. Tá legal? Então, tem características diferentes, tem forma de se colocar diferente. Tá legal? Então, é isso que a gente tem que ter ter consciência. Tem mente, né? Tem que ter essa consciência. Exato. Porque o meu curso é um método de inserção, não é só uma combinação de pontos. Que fosse só
se fosse só a combinação de pontos que dava resultado, era tranquilo, né? Todo mundo ia pegar lá desses autores aqui e ia colocar os pontos, né? E hoje eu estava conversando ter resultado. Hoje eu estava conversando com a futura paciente, né? E ela estava falando sobre isso. Ela é terapeuta também, tá? Ela já foi em outros profissionais para atender o que ela tem, mas ela achou que pagou caro e não teve resultado. E a pessoa ficou lá falando um monte de termos técnicos. O Qi, Yang, 5 elementos, né, Bernardo? O pessoal adora e não falar é o essas objetivo, coisas. né? Fala isso para uma pessoa leiga que para ela e nada é a mesma coisa. A pessoa deita na maca, recebe as agulhadas, ouviu aquele monte de informação que para ela é irrelevante, fica só viajando, né, ali no que a pessoa está falando, e levanta da maca do mesmo jeito que deitou. Aliás, minto. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Tamires. Boa noite, Tamires. Boa noite. Minto. Ela não levanta do mesmo jeito. Ela levanta com o saldo bancário dela menor. Foi o que essa pessoa falou, né? Ela não falou isso, mas ela falou que a pessoa cobrou caro na consulta, falou um monte de termo técnico para ela e não resolveu o que ela queria. A patologia de dor que ela quer. Porque não adianta nada, gente. A gente ficar falando um monte de coisa e não resolver. Né, Tamires? Não é isso? Adianta falar, né? Falar lá para tua mãe, que foi a tua primeira paciente, né? Ficar falando lá um monte de coisa. Vou colocar aqui o ponto tal, o ponto B57, o ponto da B60, bexiga, o ponto tal, que eu não sei o quê. E ela levantar com dor? Nada. A satisfação, tanto nossa quanto do paciente ou cliente, não sei como você chama, eu chamo de paciente, tá? É ficar lá enquanto está ainda deitado, fazendo a movimentação. Eu estou usando o exemplo da Tamires, que entrou aí agora, ela tem uma live dela aqui, que a gente conversou sobre isso. A mãe lá movimentando o pé, fazendo movimentos que antes ela não fazia. Isso é uma felicidade enorme, mútua, né? Para nós terapeutas, que a gente estudou para isso, a gente se dedicou para isso, a gente objetiva isso. Assim como o nosso paciente. Porque, imagina, a pessoa ela vai lá para você cheia de esperança, ela já passou por um monte de lugar, vai cheia de esperança, vai se encher de agulha e não tem essa história, é indolor. Indolor nada. Não é indolor. Alguns pontos dói. Nesse tratamento que a Tamires fez para a mãe dela, que é de esporão do calcânio, para retirar a dor do esporão do calcânio, é muito doloroso. Dói. Imagina, tu sofre aquilo tudo e não ter resultado. Não pode, não dá. Tem que ter. Você tem que ter resultado. Né? E por isso que eu vou passar esses pontos, os pontos que dão resultado para vocês aqui. Lembrando que vou dar a relação de pontos, que já vai adiantar muito para vocês, mas o método certo, a profundidade certa é o que vai fazer a diferença. Então vamos lá, por ordem, um ponto que nenhum deles usou, que é o F3, pode ver que não está em nenhum deles, F3, ID3, IG15, Janeling. Janeling ele foi utilizado dos 3, 2 usaram Janeling. B60, né? Ninguém usou B60, né? VB21. VB21 ele foi utilizado por né? Usou o VB21 e o TA15. Eu acho que todo mundo usou o TA15. O primeiro usou o TA15, o segundo não usou o TA14, e o terceiro, não, só um usou o TA15, que eu acho um ponto muito bom
aí, principalmente se a dor for na área posterior do ombro, que normalmente acontece também, tá? Então, são esses pontos. Vou repetir para vocês. F3, ID3, IG15, Janeling, vou soletrar de novo Janeling, 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 B60, VB21 e TA15. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontinhos, né? Eu acho que é o menor de todos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O segundo menor aí, com o autor 2, tem 8 pontos. Então, gente, nem sei que horas são. É isso aí. 40 minutos mais ou menos aqui de live. Foi. Né? Essa live daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos ela está saindo do ar, então é importante, né, que vocês estejam sempre aqui, quarta-feira, sempre às 8h30 da noite, porque não vai ficar. E semana que vem, quarta-feira que vem, né, talvez, aí eu vou combinar com o Bernardo, não sei se ele topa, a gente fazer uma maratona, começando na segunda-feira, uma maratona aí falando dor no punho, dor no cotovelo, cervicalgia, cervicobraquialgia, lombalgia, cada dia um. Então, você manda uma pra dor gente diferente. Exatamente, que dor osteomuscular vocês querem, vai ser só sobre dor osteomuscular, falando aí para vocês, para a gente fazer aí, adiantar um pouco que nós vamos falar no dia 29 e 30 de abril, no curso presencial aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro. Legal, Bernardo? Maravilha, vamos ver. Tá bom? Então, gente, obrigado. Até semana que vem. Joguei uma bomba aqui no colo do Bernardo. Então, semana que vem a gente conversa. Um A gente abraço. combina. Tchau, Tá tchau, gente. Um bom, tchau, abraço. tchau.